Amém? Então, gente, tendo falado tudo isso, hoje a gente vai iniciar a primeira temporada de uma nova série de sermões, certo? A gente passou aí longos meses trabalhando, refletindo sobre o Evangelho de João, e hoje a gente pausou essa série, né? Nós vamos voltar com ela no próximo ano, né? E a gente agora vai começar uma nova série, a primeira temporada, na verdade, tá igual Netflix, né, isso aqui. Primeira temporada de uma nova série de sermões, que o tema dessa série é Origens. É uma série de sermões, de exposições no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, certo? Para quem não sabe, gente, o livro de Gênesis, ele é muito importante para a gente, porque nos faz entender a história cristã, a origem da história cristã, a história do povo de Deus. A gente está reafirmando isso, sempre falando que somos o povo de Deus, somos o povo onde Deus, onde está aliançado a promessa de Deus e tudo mais. Então, o Gênesis é um livro que a gente vai entender melhor sobre isso, né? Sobre esse povo que está unido a essa aliança aí, unido a Deus por meio de uma aliança, né? Uma aliança inquebrável, certo? Por isso que quando a gente fala, por exemplo, de salvação, é algo muito importante para a nossa vida, porque a salvação quem nos dá é Deus, certo? Então, Deus é o Deus que garante aquilo que Ele oferece, entendeu? Jamais a gente pode ter medo da salvação, ou de não ter mais a salvação em determinado momento. Agora eu estou bem com Deus, minha salvação está garantida, mas agora eu dei umas fraquejadas aí na caminhada, dei umas quedas aí, aos trancos e barrancos, e minha salvação agora está em risco. Isso não existe, porque nossa salvação está em Deus, e esse Deus que nos dá a salvação é o mesmo Deus que faz uma aliança, e essa aliança é uma aliança inquebrável, entendeu? Irmão, você pode ir por aqui, pode ir por ali, você pode quebrar a cara 1, 2, 3, 4 vezes. Deus tem uma aliança contigo, essa aliança não quebra. Tem até uma história interessante. Uma vez um amigo meu, ele estava contando assim, que teve um momento da vida dele que ele estava meio revoltado assim. Aí ele falou assim, quer saber, agora eu quero mais ser crente não. Vou desistir, eu quero agora enlouquecer, vou dar louca aí e tudo mais, isso, aquilo, outro. Aí ele disse que pegou uns amigos do trabalho, quando é que tem uma festa aí? Vai ter tal dia, então eu vou, me chama que eu vou. Aí ele foi, quando ele chegou lá, ele disse que tinha um outdoor assim, ó, escrito, o que você está fazendo aqui? Era uma coisa da festa, óbvio, né? Mas quando ele olhou para aquilo, ele falou, cara, não tem como, velho. Não tem como tentar escapar dessa aliança, não tem como. Porque o Deus que faz a aliança é o Deus que garante a aliança. Entendeu? É por isso que a igreja de Cristo é a noiva que vai se encontrar com um noivo. E esse noivo, ele vai cumprir o que ele promete. Ele não vai chegar no altar e vai desistir do casamento. Entendeu? Porque ele é um Deus que faz uma aliança perpétua, uma aliança que dá garantias, uma aliança que você pode ficar tranquilo, que ela não vai quebrar. Tudo isso é preciso a gente saber, e a gente entende isso nesse livro, o livro de Gênesis. É em Gênesis que nós temos acesso a essa realidade. É em Gênesis que nós temos acesso à realidade que o nosso Deus é um Deus pessoal. Por que o nosso Deus é um Deus pessoal? Porque Ele é um Deus que se revela ao mundo. Ele é um Deus que não é um Deus desconhecido. Ele não é um Deus que se omite, se esconde, para que ninguém possa acessá-lo. Muito pelo contrário. Deus, desde o início de tudo, é um Deus pessoal. Se é um Deus pessoal, é um Deus que se revela e que propõe nessa aliança relacionamento com o povo. Um relacionamento
saudável, seguro. O relacionamento com Deus é um ambiente de segurança. É um lugar onde nós estamos seguros. É o melhor lugar da terra. É o melhor lugar da terra. Não adianta a gente buscar aqui e ali o lugar mais seguro, o ambiente mais que nos apresenta com mais realidade a eternidade. É o ambiente do relacionamento com esse Deus que se revela na história, que se revelou ao mundo desde o início. Ou seja, o nosso Deus é um Deus pessoal, não é um Deus desconhecido. É um Deus que se dá a conhecer. É um Deus que você pode acessá-lo. Não por meio de informações, mas por meio de um relacionamento. Esse é o nosso Deus, certo? Então, hoje a gente vai iniciar pelos 2 primeiros versículos do capítulo 1. Você já pode abrindo, mas antes disso, eu queria compartilhar algumas informações importantes aí, para que a gente possa se situar melhor na narrativa desse livro. Então, o livro de Gênesis, ele integra um volume de 5 livros que todos vocês conhecem como Pentateuco. Pentateuco é a união de 5 livros. Mas uma informação importante sobre isso aqui, na verdade, é que não são 5 livros, e sim um único livro, certo? Os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, eles compõem, na verdade, um único livro. Ele é um livro, certo? São 5 livros que foram organizados separadamente, mas que fazem parte de um único livro. Ele segue, na verdade, um fio narrativo, né? Você pode ler lá, Gênesis, Êxodo, vai na sequência lá, você vai ver que tem um fio narrativo que é parte de uma mesma natureza. Ou seja, é um livro só que a gente vê ali, certo? Inclusive essa palavra Pentateuco significa livro em 5 volumes, certo? E por isso que nós chamamos de Pentateuco, pentatônica, lembrei da... Né? Quem é da música aí sabe. Entendeu? Então, essa é a ideia. Então, além disso, essa organização desses 5 volumes, que a gente chama de Pentateuco, também é chamada de lei. Então, os 5 livros da Bíblia, primeiro, é o Pentateuco e também é chamado de lei. Então, toda vez que você vê na Bíblia ou ouvir alguém falando sobre a lei, basicamente está se referindo à narrativa do Pentateuco, que narra a lei, a organização, o estabelecimento da lei, certo? Então, por exemplo, para o judeu, o Pentateuco, a Torá, é a lei, é a Bíblia deles. É o que eles têm, toda a Bíblia para eles está ali nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei, que é o Pentateuco, certo? Então, avançando aqui, o livro que a gente vai passar a refletir aqui a partir de hoje, ele tem como significado no seu próprio nome, entre os originais hebraicos e também transliterado para o português, o sentido de no princípio. Então, Gênesis, do hebraico transliterado para o português, é no princípio. Né? Essa é a ideia. A Gênese, que é essa palavra, ela significa origem, é o anúncio de um início. No princípio, origem, início, tudo isso está em volta dessa ideia aqui. E aí, de fato, esse livro ele vai tratar das origens, ele vai tratar da fonte de toda a existência, ele vai tratar do início, tanto cósmico, como também a origem da humanidade, das nações, de Israel como povo exclusivo de Deus e, sobretudo, a iniciativa divina para trazer salvação ao mundo. Olha só, a gente costuma dizer uma coisa: o mundo já tinha solução antes mesmo da sua própria existência. O mundo já tinha um redentor antes mesmo da sua existência. O mundo Deus já tinha um plano eterno de salvação e redenção para o mundo
antes mesmo desse mundo existir. Costumo dizer que a gente precisa perceber as intenções de Deus que vêm antes da atividade de Deus. Deus ele tem intenção. A atividade de Deus é só fruto do seu desejo, da sua intenção. Antes de Deus criar o mundo, Ele desejou criar o mundo. Em algum momento da eternidade, Ele desejou. A atividade é só o cumprimento do desejo de Deus. Deus desejou, em algum ponto Ele agiu, fez uma atividade, mas essa atividade é só fruto daquilo que estava no coração de Deus, do desejo de Deus. Então essa narrativa aqui já apresenta para nós a iniciativa divina para trazer salvação ao mundo. A gente costuma dividir a Bíblia nos dois testamentos e a gente costuma dividir erroneamente, que um fala de lei e um fala de graça. Então isso daqui não tem evangelho, isso daqui tem evangelho. A gente costuma fazer essa separação e ela está errada. Ela está errada porque a Bíblia é a história do evangelho. Não é a partir de Mateus para frente. A Bíblia narra a história de salvação, de redenção. Essa é a história do evangelho. Então eu queria que você já abriu aí a sua Bíblia, na primeira página textual da Bíblia, né? Capítulo 1 de Gênesis, a gente vai ler os versículos 1 e 2. Hoje nós vamos introduzir apenas aqui o livro, a partir dos versículos 1 e 2. O texto fala o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vamos ter uma palavra de oração aqui para a gente começar a nossa exposição. Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos deu acesso, Pai, à Tua palavra revelada. Te agradeço, Pai, porque hoje nós podemos aqui nos deleitar, Pai, diante dela. Nós podemos conhecer, Pai, a Ti verdadeiramente. Nós podemos saber que o Senhor não é um Deus desconhecido, não é um Deus oculto, mas é um Deus que se revelou, um Deus que se deu a conhecer, um Deus pessoal, Pai, um Deus que propõe relacionamento e aliança. Nós te agradecemos, Pai. Eu peço que o Senhor transforme a nossa vida por meio da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, quando a gente fala sobre Gênesis, há muitas pessoas que colocam na roda do assunto as preposições científicas, né? Quando você vai falar de Gênesis, a galera quer discutir ciência, por causa de todo o assunto envolvido ali em comparação com o texto bíblico narrado. Então a gente vê que muita gente tenta trazer pressupostos científicos para poder afirmar o que a Bíblia está querendo dizer. E uma coisa importante para a gente entender e que nos ajuda também a compreensão do texto bíblico é se ater ao que ele diz, certo? A galera fica assim: Adão tinha umbigo, não sei o que, elas perguntam, está na Bíblia? Não. Então eu fico com o que a Bíblia fala, certo? A gente tem que se ater somente ao que o texto diz, certo? A verdade inspirada é a verdade escrita. O que passa disso são considerações externas. Então, em relação a Gênesis, o interesse inspirado do autor, que é Moisés, que é o relator do Pentateuco, né, de todo esse volume de livros, não é mostrar como e nem quando a criação se deu. Esse não é o interesse de Moisés. Esse não é o interesse do escritor. O interesse do autor aqui é mostrar quem criou e o porquê criou. Então, não é quando criou. Vamos fazer um estudo para saber quando exatamente no espaço de tempo o mundo foi criado e tudo mais. A ideia não é essa. Não é saber como
ele criou e nem quando, e sim quem criou e por que criou. Certo? Quem criou e por que criou. Então, a partir desse ponto, é a partir desse ponto que a gente vai caminhar pela narrativa, usando sempre esse pressuposto. Quem e por quê. E não como e quando, mas quem e por quê. E os primeiros 2 versículos, que é o que a gente leu agora, apresenta a ideia central da Gênese, do início, certo? A gente percebe que aqui tem uma apresentação da notícia sendo diretamente anunciada no versículo 1. O que o versículo 1 fala? No princípio Deus criou os céus e a terra. Então isso aqui é o anúncio geral de uma notícia, certo? O texto poderia começar dizendo assim: Deus criou isso, aquilo outro. Então o texto não fala isso. O texto fala: no princípio Deus criou os céus e a terra. O que isso significa? Deus criou tudo. O primeiro versículo da Bíblia já apresenta de maneira geral a ideia de que Deus é criador. Deus criou. O que criou? Céus e terra. Só céu e terra? Não. Tudo que existe nesse espaço. Então ele já apresenta essa ideia que esse aqui é o anúncio geral de uma notícia que não precisaria de tantas informações adicionais logo ali no início. Então Deus criou os céus e a terra no princípio. Ponto. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então o mundo existe porque Deus criou. Essa é a primeira informação. Deus criou tudo. Tudo. Deus criou tudo. Certo? Essa é uma informação importante, que embora pareça aqui sem necessidade de explicação, né, que é muito direta, vai nos levar a interpretar de maneira profunda cada detalhe. Se a gente soubesse o tanto de teologia que tem aqui nessa única frase, no princípio Deus criou os céus e a terra, se a gente souber o tanto de coisa que está amarrada, né, a essa informação, e que são profundas e maravilhosas para a gente entender, não tem noção, certo? Então, a palavra aqui colocada para Deus, né, no princípio Deus criou, esse Deus aqui que criou, essa palavra Deus aqui traz o significado de majestade. Ou seja, a majestade é uma das atribuições ao caráter de Deus. É um dos atributos desse Deus que se comunica, que se revela, que é um Deus pessoal, que é um Deus relacionável e também é um Deus majestoso. Essa é uma atribuição ao caráter de Deus. Ou seja, o Deus majestoso é aquele que não pode ser confundido. Certo? Quando o texto no Antigo Testamento fala sobre Deus zeloso, não é que Deus é tipo assim, cheio de frescurinha, tem um zelo aqui. Deus zeloso é o Deus que não pode ser confundido. Quando você fala assim, Deus, ninguém fala mais qual? É o Deus zeloso. É o Deus que não pode ser confundido. Quando fala Deus, sei quem é. Sei o que você está falando. Não pode, mas será que é aquele? Será que é aquele outro? Não. É o Deus zeloso. É o majestoso. Então, esse Deus majestoso é aquele que não pode ser confundido. É aquele que entre os deuses mudos, que não se relacionam, que não se comunicam, que não se dão a conhecer, incomunicáveis, ele não pode ser comparado. Porque ele é justamente esse Deus pessoal, que diferentemente dos falsos deuses, ele fala, ele age, e ele age com grande apresentação, incomparável de si mesmo. Quando Deus age em favor do mundo, ele age revelando quem ele é. Entendeu por que o desejo de Deus vem antes da sua atividade? Porque quando ele está agindo em favor. Mas ele está agindo em favor porque ele está comunicando algo do seu desejo. Do seu desejo, do seu coração.
Deus age desejoso em favor do mundo. Esse é o nosso Deus majestoso. Esse é o Deus incomparável. Esse é o Deus que não pode ser comparado aos outros deuses. Por quê? Porque os outros deuses são deuses falsos, são mudos. Não se comunicam, não se revelam. A gente está diante de um Deus que fala, que age e que se apresenta, se mostra, se amostra, se mostra aí, se exibe, certo? Porque ele tem algo a comunicar ao mundo. Esse Deus aqui, que é majestoso, né, essa palavra Deus, que é colocada no sentido aqui de majestoso, que é esse que não pode ser confundido, o texto diz que ele é o que criou. Esse Deus é quem criou. Tem algo interessante aqui também, por isso que eu estou dizendo, gente, essa única frase tem muito detalhe para a gente se aprofundar em conhecer mais. Essa palavra criou, que está colocada aqui no texto, ela remete exclusivamente à atividade criadora de Deus. O que a gente pode entender com isso? Essa palavra não tem mais sentido fora desse lugar. O texto diz que Deus criou. Quem mais criou? Ninguém. Deus criou. Essa palavra está relacionada exclusivamente à atividade de Deus, à atividade criadora de Deus. Isso significa dizer que criação, presta atenção, criação é algo que não existe fora da atividade inicial de Deus no mundo. Em outras palavras, Deus, ele é o único criador. Sabe por quê? Porque Deus, ele cria sem referência. Você conhece alguém que cria sem referência? Tudo tem que ter referência. Você pega o maior artista do Brasil, ele não cria nada sem referência, sem um mínimo de referência. Ele precisa de referência. Eu vou desenhar o quê? Um rosto. Um rosto existe. Então ele tem uma referência. Nossa, mas ficou perfeito. Olha como ele é criativo. Não. Ele tem uma referência. Então, observa isso, gente. Criação é algo exclusivamente particular dessa atividade de Deus. Deus é o único criador, porque ele cria sem referência. Já parou para pensar que o ser humano, por mais criativo que ele seja, mais criativo, mas a gente conhece muita gente criativa. A gente conhece gente que fica assim, meu irmão, olha esse cara. Olha o que esse cara faz, pelo amor de Deus. Mano, que bizarro, o cara é muito bom e tal. Imagina aí, por mais criativo que essa pessoa seja, ela precisa de referências, de elementos que existem para que ela possa expressar a sua criatividade. Ela precisa. Não tem como ela fazer algo sem nada. Ou seja, a criatividade humana, ela é incompleta. Ela precisa se submeter ao caráter criador de Deus, ao caráter criativo de Deus. Deus é criador. Só Deus é criador. Porque ele cria do zero. Ele cria sem referência. Ele é criador. O que vem depois da criação são características criativas que são compartilhadas por Deus ao homem. Olha que maravilha. Deus é criador e compartilha do seu senso criativo com o homem. Só que a criatividade compartilhada ao homem, ela só funciona se estiver submetida ao Deus criador. A criatividade do Deus que cria, que é o único que cria. Isso aqui entra no que nós falamos. A narrativa de Gênesis não está preocupada em comunicar como e quando o universo ele foi criado, e sim quem criou e por que criou. Quem criou, nós sabemos. Por que criou? Essas são as informações que a gente precisa.
certo? E o que a gente pode saber? Que é básico para o nosso entendimento cristão. Deus é criador. Deus criou única e exclusivamente o mundo para a sua glória. Deus criou o mundo para a sua glória. É por isso que Deus comunica parte dos seus atributos ao homem. Por isso que tem muita coisa do caráter de Deus que ele comunica para o homem. Ele compartilha com o homem. Para que o mundo esteja cheio da glória de Deus. Porque ele criou o mundo para a sua glória. Deus é o Criador e a partir da sua criação existente, o homem se encontra com a obra criadora de Deus e agora ele tem referência para agir em criatividade. Certo? Agora ele tem referência para revelar que o que Deus faz é bom. Para revelar que o que Deus faz é apreciativo, é belo, é contemplativo. Cara, eu tô de olho ali pro céu, final de tarde, é a coisa mais linda que existe. Você conhece alguém que acha feio? Você conhece alguém que olha e fala assim, meu Deus, coisa ridícula. É impossível. Porque isso é o próprio Deus se comunicando através da sua criação. Deus se revelando. Deus mostrando que o que ele faz é bom. Que o que ele faz é algo a se apreciar. É algo a se contemplar. É belo. Certo? E a partir disso aí, o ser humano que recebe dessa partilha dos atributos de Deus, de alguns dos atributos de Deus, inclusive do senso criativo, o cara olha para isso, aí faz uma música muito linda, aí o cara olha para isso, desenha um negócio muito bonito, mas onde que está a origem da criatividade dele? O caráter de Deus revelado plenamente, em perfeição. Está entendendo isso aqui, gente? Então, o que a gente sabe até aqui? Deus criou. Deus é criador. Certo? Deus é criador. Isso é obra exclusiva dele. Criação é algo exclusivo de Deus. Mas o texto diz que Deus, que é majestoso, que é único, ele criou no princípio. Lembra o texto? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então Deus, esse Deus majestoso, ele criou no princípio. E aqui tem um detalhe muito importante. A primeira frase da Bíblia começa com no princípio. Essas são as primeiras palavras da primeira frase da Bíblia, no princípio. Isso se assemelha à primeira frase do capítulo 1 do Evangelho de João, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. No princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, João capítulo 1, versículo 1. Lá na ocasião da narrativa de João, o autor está empenhado em apresentar o poder divino do Deus encarnado. Ele está falando do Deus encarnado. É a figura do Cristo Redentor do mundo sendo colocado ali, sendo apresentado. Lá em João, no versículo seguinte a esse que a gente falou, diz o seguinte: ele estava com Deus no princípio. Quem estava com Deus no princípio? Cristo, Jesus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele quem? O Verbo, a palavra encarnada, o Logos de Deus, o Cristo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha que maravilha isso aqui. Olha a observação disso aqui, gente. A Bíblia inicia com no princípio, e esse princípio está relacionado com o verbo, a palavra do grego logos. Lá para o grego, essa palavra tem um sentido de razão.
Logos, além de palavra, verbo, é razão. Razão única. Entendeu? Então, a Bíblia inicia com o princípio, e esse princípio está relacionado com isso, com o verbo, com a palavra, com o logos, e esse logos, que é o verbo, que é a palavra, é Jesus Cristo. João está dizendo que no princípio era o logos, era o verbo, era a palavra, era Cristo. No princípio era Cristo. Cristo estava com Deus e era Deus. E tudo que foi feito só pôde ser feito por meio dele. Porque ele estava lá. Certo? Então, a gente pode entender com isso que a história da Bíblia, diferentemente do que muitos imaginam, é uma história cristocêntrica. A história das Escrituras é uma história cristocêntrica. Ela já inicia apresentando o seu principal protagonista. No início, nas primeiras palavras, ele é o princípio. E também é o fim, como vai dizer lá em Apocalipse. Ele é o primeiro e também é o último. Viu como a Bíblia é cristocêntrica? Viu como a história da Bíblia é a história da salvação, a história da redenção do mundo? Porque ela começa com Cristo e termina com Cristo. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o alfa e ele é o ômega. Que é o que está lá em Apocalipse. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, ele é o primeiro e ele é o último. Ele governa, ele administra o alfabeto da existência. Ele é o alfa, ele é o A e ele é o Z. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o início e ele é o fim. Ele é o princípio de todas as coisas. E ele é aquele na qual todas as coisas convergem em si mesmo. Esse é o Cristo. É ele que dá início e é ele que termina. Apocalipse vai dizer que ele é o Amém. Você sabe o que é Amém, né? Amém é confirmação final. Quem que fala depois do Amém? Ninguém. Amém. Acabou. Né? Deus te abençoe. Amém. Não tem mais papo. Acabou o assunto. A Bíblia vai dizer que ele é o Amém. Ou seja, ele que finaliza a história. Ele que inicia e ele que finaliza. A Bíblia começa falando de princípio e termina falando de Amém. No princípio, Gênesis 1, e o último versículo da Bíblia é Amém. Ele é o início, ele é o fim. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o Amém. Certo? Então, isso aqui, gente, você consegue ver a profundidade disso aqui? Está falando de um versículo, que aparentemente não precisa de tantas informações, já que o autor está empenhado em dizer, em ser claro, Deus criou todas as coisas. Por isso que ele diz, Deus criou céus e terra, ou seja, ele criou tudo que existe, certo? Mas tem algo de profundo nisso aqui. Porque toda a Escritura testifica sobre Cristo. A história da Bíblia é uma história cristocêntrica. Porque toda ela testifica sobre Ele. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus, ele é o Criador e Ele cria por meio da verbalidade, que nós sabemos, e essa verbalidade é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Há um trabalho trinitário na criação, na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso que nós que somos cristãos cremos e não abrimos mão da doutrina da Trindade. A gente entende perfeitamente o que é a Trindade? Não. 3 pessoas
um Deus. Buga um pouco nossa cabeça, né? A gente não tem referência humana disso. Não tem? Como assim? É 3 pessoas que é parte de uma mesma natureza? É parte de uma mesma coisa? A gente não tem referência. Mas nós cremos sem abrir mão na doutrina da Trindade. Até porque toda a narrativa bíblica vai comprovar a sua existência. E aqui a gente está vendo, no primeiro versículo da Bíblia, a gente está vendo um trabalho trinitário. Um trabalho da Trindade aqui na criação. Deus usa do verbo. Deus usa da palavra. Deus usa do Logos para criar. E o Logos de Deus é Cristo. Nada do que foi feito teria sido feito sem Ele. É o que o João vai falar. Você percebe então que Deus não está sozinho na criação. Deus está em família na criação. Deus não está, Ele está acompanhado. O comando da criação é um comando verbal. E disse Deus. É o comando para que as coisas existissem. É um comando verbal. Ou seja, Cristo é o comando verbal de Deus. Ele é o verbo. Ele é o Logos. Ele é a palavra. Ele é o comando verbal de Deus para dar existência à criação. Você está entendendo, gente? Está claro? Ou está bugado? Cristo está aí, certo? E aí o texto segue. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa informação aqui, ela comunica o quê? O estado atual da terra. Sem ordem, completamente desordenada, completamente incompleta. Olha o que eu quero falar aqui. A terra incompleta, ou seja, faltando coisa, desordenada totalmente, algo que está sendo formado, algo que precisa ser formado, algo que precisa ser organizado, é o estado atual da terra aqui, certo? Segundo o texto. Algo que está sem definição, algo que está sem beleza. Quando Deus chega nesse ambiente, nessa terra sem forma e vazia, essa terra ela está sem forma e vazia, ela está coberta de trevas. É uma terra sem luz, é uma terra que está tomada por escuridão, certo? E o texto diz o quê? Que o Espírito de Deus, agora aparecendo a figura do Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia, o Espírito de Deus pairava, ou seja, o Espírito de Deus sobrevoava sobre a face das águas. É o que o texto fala. O Espírito de Deus, ele está aqui como uma águia, sobrevoando ali o abismo, que é um lugar inabitável. O Espírito de Deus está sobrevoando aqui, cooperando com Deus Pai, cooperando com Deus Filho, na formação de uma terra agora habitável para os homens. Uma terra sem forma e vazia, tomada por trevas, agora o Espírito Santo de Deus pairando sobre a face desse abismo, né? Cooperando com o Pai, cooperando com o Filho para transformar essa terra sem forma e vazia num lugar habitável para os homens. Você está vendo a Trindade aí transformando, a Trindade transformando uma terra sem forma e vazia em um lugar que nós podemos chamar de um palco para o drama da história de Deus com a sua família pactual. A Trindade está agindo então em favor. Lembra de tudo. O desejo de Deus vem antes da sua atividade. Deus sempre quis ter um povo, uma família. Sempre. Toda a atividade de Deus é em favor dessa família. Em favor. Está proporcionando aqui agora uma nova terra para que essa família possa habitar em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo.
Então, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, está trabalhando aqui criativamente para tornar esse universo um ambiente de ordem, um ambiente magnífico para a apreciação da boa obra de Deus. Da boa obra e mais, para o deleite. Para o deleite. Quando a gente vai ver a criação lá do Éden, a palavra Éden significa deleite. E o Éden foi o primeiro santuário de Deus. Ou seja, no lugar onde Deus se revela o seu caráter, é um lugar de deleite. É um lugar de habitação segura. É um lugar onde nós devemos estar, de fato. Certo? Então, o mundo ele se apresenta aqui em sua origem como quem é governado, como quem é administrado pelo conselho da Trindade. A gente vive uma realidade de conselho dentro do nosso ministério que é muito mais do que um modelo de governo eclesiástico, né? Conselho é um conceito de vida, certo? Conselho não é simplesmente um modelo ideal para governar uma igreja. A igreja é governada por um conselho, tudo mais, um conselho de pastores, presbíteros iguais e tal, aquela coisa toda. É muito mais do que isso, porque isso é um conceito para a vida, certo? Então aqui a gente vê que o mundo ele se apresenta na sua origem sendo administrado pelo conselho da Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Talvez a gente possa olhar para esse texto que a gente leu hoje e encarar apenas a nível de informação. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então a gente pode encarar talvez somente a nível de informação. A gente sabe, Deus criou e tudo mais. Talvez se a gente, em uma leitura simples em casa, você não consiga extrair tanta informação para o futuro, né? Além desse momento aqui, além do que você leu. Talvez até mesmo uma passada rápida por esse texto, você não consiga ver a história da Bíblia sendo apresentada. Quando você lê assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Você pensa assim, mas cadê redenção aí? Cadê Cristo crucificado pelos meus pecados? Você vê a história da redenção? É engraçado porque os mais antigos, assim, a geração mais antiga, tipo a geração dos meus pais e de geração de cristãos, eles falavam uma coisa que era muito interessante. Toda vez que a gente estava ouvindo alguma música, aí esse povo mais antigo falava assim, cadê que essa música fala de Jesus morreu na cruz e tudo mais? Cadê? Não estou vendo. Então essa música não é de Deus. Olha que como isso é interessante. Porque na época a gente olhava, religioso demais. Sabe nem o que ele está falando. Olha aí, que besteira. Claro que é de Deus e tal. Mas olha que interessante. A pessoa ela tá pensando que a obra da redenção tem que ser vista. Tem que ser apresentada. Para ser um louvor, que é um elogio, a palavra louvor é elogio, precisa se apresentar a obra de Cristo. Então faz sentido ou não faz? Então talvez a gente olhe para esse texto aqui e a gente tem que olhar com essa ideia dos antigos. Mas cadê Cristo crucificado? Cadê a redenção e tudo mais? Cadê a história da Bíblia, que é a história da salvação? Cadê? Não estou vendo aqui. Mas diante aqui, gente, de tudo que a gente viu hoje, a gente pode ter certeza que Gênesis não só abre o Pentateuco. Gênesis não apenas abre o ensino da lei. Não é apenas isso. Ele não apenas abre a Bíblia enquanto um livro de caráter religioso. Não é apenas isso que tá abrindo, que Gênesis abre. Não é apenas isso.
Mas a gente pode ter certeza de que Gênesis apresenta o caráter pactual de Deus. Gênesis apresenta a ideia de que já tem um redentor para um mundo caído. A terra era sem forma, vazia, existia trevas sobre a face do abismo. Certo? No princípio, Deus criou. Ou seja, o mundo já tem um redentor. Mas a terra está sem forma, vazia. Tem trevas sobre a face do abismo. No princípio, ou seja, o Cristo, o Redentor, já estava lá. Ele é o porquê da criação existir, passar a existir. Então o Gênesis não é para abrir a Bíblia, não é para abrir apenas o Pentateuco, não é para apresentar apenas a história da lei, mas é para apresentar a realidade, a certeza que nós podemos ter, que esse mundo caído já tem um Redentor desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo. Não é um plano B. Cristo não é um plano B para a redenção, certo? Porque a redenção é um plano eterno de Deus. Cristo não veio para corrigir o que deu errado no plano de Deus. Não, ele já era o Salvador do mundo desde antes da fundação do mundo. Desde antes dessa terra estar sem forma, vazia. Ele já era o Redentor, o Salvador do mundo. Gênesis já começa nos ensinando que Deus agiu no caos, na desordem. Deus agiu na terra sem forma, tomada ali por trevas. Deus agiu. Isso nos garante muita coisa. Isso nos garante que a história desse povo, a história dessa aliança, do povo da aliança, não vai terminar como no início. Não vai terminar numa terra sem forma, não vai terminar no caos, não vai terminar com as trevas sobre a face. Não vai. Deus agiu em favor, porque era o desejo dele. Ele age em favor. Está entendendo? Ele age em favor e nos garante. Gente, Gênesis é o início de uma esperança escatológica. Todo mundo sabe o que é escatológico. Escatologia, doutrina do fim dos tempos. Gênesis é a esperança escatológica. É a ideia de que no princípio existia já a solução para a escatologia, para o fim de tudo. Por quê? Porque ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio, ele é o amém. Certo? É isso que a gente vê aqui. É aquele que era. Apocalipse vai dizer isso, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que governa o tempo, que governa o espaço, por meio da sua majestade soberana. Então a gente introduz hoje a nossa série falando sobre isso. Deus é Criador. E o que Deus cria, Ele cria para a sua própria glória. E Ele introduz o seu povo no enredo dessa criação, para administrar, ser coparticipante de Cristo na sua criação. Tudo isso para a glória de Deus. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça, a gente vai orar.